Então, bom dia a todos e obrigada pela presença. Então, estamos aqui com o nosso convidado especial, com o senhor José Soares Júnior, que é escritor e diplomata. Ele tem uma carreira diplomática e literária muito ampla. E então, para nós é uma grande honra e uma grande oportunidade para falar com você, Zé. E então, agradecemos desde já esta maravilhosa oportunidade. Estamos aqui com os alunos do nono e do 10º ano do Colégio Teórico Eugênio Lovinescu de Bucareste. Estes alunos, então, estudam a língua portuguesa em regime bilingue. E então, senhor conselheiro, se pudesse, por favor, dizer algumas palavras sobre a sua carreira muito ampla, agradeceríamos muito. Perfeitamente. Muito obrigado, professora Isabel. Eu estou muito contente de estar aqui com você já pela segunda vez. Tive uma oportunidade no ano passado e agora com esta outra classe, que é são as classes do nono e do 10º ano, não é? Do Colégio Teórico Eugênio Lovinesco. Um bom dia a todos e eu espero que tenhamos um encontro agradável e que o que eu vá dizer a vocês possa ser interessante para o interesse imediato de vocês e também para o interesse futuro, para a escolha de uma carreira de vocês, para um conhecimento mais próximo também do meu país, do Brasil, que é um dos 8 países do mundo que falam a língua portuguesa. São 8 países que compõem hoje um núcleo multilateral que se chama Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, composto de Portugal, Brasil, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Timor-Leste. Então, eu estou fazendo essa apresentação dessa maneira porque, afinal de contas, eu sou um diplomata e encaro as coisas pelo ponto de vista também político, também justamente da união desses países. Mas eu, pessoalmente, sou nascido em São Paulo, Brasil, é a cidade mais importante do país, fica no sudeste do país, e a minha formação inicial foi a de Direito. Eu fiz o meu curso na Faculdade de Direito de São Paulo, da Universidade Católica, e consegui exercer a minha profissão durante quase 10 anos como advogado. E depois me defini pela carreira diplomática e entrei para o serviço exterior, onde fiquei praticamente 40 anos. E o meu último posto foi justamente Bucareste. Há uma coincidência muito agradável na minha carreira, porque eu comecei em Brasília sendo o responsável pelas relações entre o Brasil e a Romênia. Ainda há muito tempo atrás, e nessa época ainda, eu me lembro, era a época do comunismo, né? Eu tinha que estudar bastante sobre o país de vocês e tinha uma grande curiosidade, como era possível, ao mesmo tempo, eu quase ser capaz de ler os textos das revistas romenas e, ao mesmo tempo, quase impossível compreender o idioma falado, enquanto são duas línguas irmãs. Isso era uma coisa muito curiosa para mim. Bem, quanto à minha carreira ainda, porque a professora está mandando, eu estou obedecendo. A minha carreira começou justamente com o leste europeu, com os países do leste europeu, da Europa Oriental, e eu passei por 12 outros países. Cada vez que eu completava 2 ou 3 anos em cada país, eu ia mudando. E com isto, eu dividi a minha carreira sem querer, porque a gente vai para onde o Ministério dos Negócios Estrangeiros nos manda. Eu fiquei metade na Europa e metade na Ásia. Quer dizer, quase 20 anos na Europa e um pouquinho também na África e um pouquinho no Caribe.
E a outra metade foi aqui. Foram 20 anos direto em Malásia, em Singapura, em Pequim, aqui em Taiwan, onde eu vivo agora. Então, foram muitas experiências. Essas muitas experiências me ajudaram muito também a compreender a dimensão da expansão imperial portuguesa no século XVI. Eu fiquei muito impressionado de ver a grandeza que Portugal representou com uma pequena população. E essa grandeza, ela era personificada principalmente por uma grande coragem, pelo enfrentamento de um mundo desconhecido, porque o mar era uma aventura absoluta, completa, era uma incerteza total. Daí o meu grande respeito pela cultura portuguesa. No entanto, vocês estão tendo aqui, e agora eu já passo naturalmente ao que eu gostaria de dizer, vocês já sabem que eu sou um velho diplomata, eu estou aposentado, em português se diz reformado, né, lá em Portugal, eu retirei da carreira há 5 anos e vivo agora em Taipei, em Taiwan, que é aqui junto da costa da China, é um país independente, mas que fica do lado da China. E, como representante, então, do Brasil, eu queria dizer justamente isso. A nossa maneira de falar é diferente, como vocês estão podendo ver, é a variante brasileira. A variante brasileira fica numa extremidade linguística em relação ao português de Portugal, porque existe no meio todos esses países africanos e também Timor-Leste, que são que tem uma variante intermediária. Isso é minha interpretação, isso não é técnico, mas de tanto ver esses países e conviver com esses idiomas, a verdade é que nós estamos, Brasil, vivemos com Portugal, fomos descobertos há 520 anos, mas nós já somos independentes há 200 anos. E nós temos um país muito grande muitos povos indígenas primeiro, depois recebendo muita imigração. Então, a nossa língua marca uma diferença muito maior em relação ao modo de falar português do que os países africanos que se tornaram independentes há 50 anos. É a primeira coisa. Mas essa diferença, ela também se exprime no fato de uma diferença cultural. E essa diferença cultural é muito marcante. Portugal é mais ou menos unitário como país. Por quê? Pequeno, porque tem uma pequena população em relação a nós, não é? Portugal tem uma população de 10 milhões ou pouco mais de habitantes, e o Brasil tem 220 milhões, com 5 enormes regiões, cada região inteiro, o Brasil inteiro, a Europa toda cabe dentro do Brasil. Então, nós desenvolvemos, principalmente, essa diferença não é só linguística, ela não é só de vocabulário, porque muitas coisas nós dizemos com uma palavra diferente daí de lá de Portugal, mas também na cultura, numa cultura intrínseca, no espírito de ser brasileiro, porque os portugueses, quando chegaram ao Brasil, no ano de 1500, encontraram indígenas de várias nações. E depois, a partir do século XVII, passaram a importar mão de obra africana para a cultura, para a lavoura e para a mineração. A lavoura, primeiro de cana-de-açúcar, depois de café, e para a mineração. Vinham também africanos de várias regiões da África. E, por esta razão, é que nós desenvolvemos uma maneira de falar, um vocabulário muito próprio, mas também uma natureza muito própria. Eu estou fazendo esta introdução porque o título do livro fala da mentira. E ele começa, eu pedi a vocês para lerem a introdução que começa com nunca mentimos. Ou melhor, quando mentimos é para o bem de vocês. Bom, isso é uma característica cultural brasileira. Não significa que os brasileiros sejam uns mentirosos, mas significam que nós, descendentes tanto
tanto do colonizador como do colonizado, tanto do proprietário de escravos como da população escrava, nós tivemos que encontrar meios intermediários de comunicação, em que, ao mesmo tempo, nós, os brasileiros, pudéssemos fazer aquilo que nós quiséssemos e, ao mesmo tempo, não ofendêssemos os proprietários, não ofendêssemos os colonizadores. Então, essa maneira de apresentar uma verdade com uma roupagem mais agradável é que se tornou uma espécie de disfarce, um mecanismo cultural. Então, enquanto em Portugal, se vocês um dia visitarem, ou se já visitaram Portugal e o Brasil, vocês vão ver que há uma diferença muito grande, porque um português não hesita em dizer que uma coisa está feia, que uma coisa é desagradável, que uma coisa cheira mal. E no Brasil, nós arranjamos sempre um jeito de dizer que é aquela coisa, bom, não está, até que está bem, é preciso dar uma chance, mas não é exatamente tal. E, no fim, a gente, na verdade, está dizendo que aquilo ali é uma porcaria. Mas, ao mesmo tempo, a gente não está dizendo isso na cara do sujeito. E a professora Isabel, nesse ponto, ela é uma pessoa ideal para traduzir o livro do Luiz Fernando Veríssimo, que está sendo apresentado, porque, ao mesmo tempo, ela conhece o idioma, ela conhece as duas variantes e ela conhece o caráter brasileiro com que ela conviveu durante vários anos na Embaixada do Brasil, onde eu tive imenso prazer de trabalhar junto com ela. E, na verdade, ela pôde, então, capturar esse espírito brasileiro e, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que quem convive com os brasileiros pode gostar deles como eles são e pode, ao mesmo tempo, respeitá-los até nessa maneira, que não é uma mentira, é uma maneira gentil de dizer para a pessoa aquilo que a gente gostaria de dizer, mas sem ofender. Então, é por isso que ele começa o livro dizendo: nunca mentimos, ou se mentimos é para o bem de você. E aí ele começa a explicar. E como esse livro explora também a dicotomia homem-mulher, o diálogo ou a guerra dos sexos, o interessante é que, justamente neste caso, ele fala das mentiras que os homens pregam nas mulheres. Então, os alvos dessas mentiras são a mãe, a professora, a irmã, a namorada, e como vocês terão visto lá. Eu escolhi 3 contos para não sobrecarregar vocês. Eu escolhi 3 contos daqueles todos ali. Uma característica comum do Luiz Fernando Veríssimo, o autor do livro, é a seguinte: o Luiz Fernando Veríssimo, a gente, ao lê-lo, ele é muito carregado de humor. Ele é uma pessoa dotada de humor e da capacidade de transmitir o humor, de transmitir uma boa anedota. Ele tem vários livros que também têm essa característica. Ele era um jornalista com um conhecimento muito amplo, viveu em vários países e tem um estilo muito atraente, um estilo que, ao mesmo tempo, é muito bom para descrever, ao mesmo tempo, é muito bom para comentar. Então, muitas vezes, nestes contos deste livro, ele está fazendo uma narração e depois é como se ele se virasse para o leitor e comentasse com ele alguma coisa. Depois ele volta a continuar a história. Isso é uma coisa que torna o estilo dele muito cativante, muito atraente. E ele então segue contando faz esses comentários. Ele faz isso num estilo sempre leve, sempre coloquial, sempre atraente. Por isso eu acho que ele é uma espécie de porta de abertura para vocês conhecerem a literatura portuguesa, a literatura brasileira, e, ao mesmo tempo, conhecerem um pouco do nosso caráter, através do bom humor, através da anedota. Muitas dessas situações aqui, elas são fantasia, mas muitas delas podem se parecer muito com a realidade. Eu já menti com a namorada minha desse jeito aí, como nesse conto aí
nesse conto aí do trapezista. Como que você pode duvidar de mim? Você não viu todas as provas? Então, essa é uma coisa que os homens podem fazer muito com as mulheres, mas é difícil fazer bem com os brasileiros fazem. Então, eu queria que vocês... eu vou comentar, por esse motivo, esses contos brevemente. Aqueles que desejarem podem fazer algumas perguntas, mas eu gostaria de saber, não sei se já comentaram com a professora, se vocês tiveram dificuldade com vocabulário. Não sei, professora, se os alunos conseguiram ler, entender bem, se foram bem ou mal escolhidos, que isso é uma coisa importante para mim, receber o feedback. Boa sugestão, conselheiro Soares. Então, os meninos receberam por e-mail, como você indicou. Então, a versão em português e a tradução, as páginas traduzidas em romeno. E então, claro, agora, como o conselheiro Soares bem sugeriu, queríamos primeiro ouvir algumas impressões vossas. Antes de começarmos a debater, digamos, sobre estes contos. Então, há voluntários? Alguém queria quebrar o gelo sobre as suas impressões? Então, conselheiro, este é, digamos, o momento mais difícil, o primeiro voluntário ou a primeira voluntária. Isto acontece nas aulas também. Então, meninos, Diana, Mimi, David, Mada. Ok, então, vou dar uma olhada na lista. E então, Diana e Eddie, vocês dois poderiam, por favor, compartilhar conosco as vossas impressões sobre os contos que leram? Basicamente, se compreenderam bem os contos, mas para saber se compreenderam, se a língua foi fácil, o vocabulário foi fácil, e se gostaram desses contos, ou de qual gostaram mais. É alguma coisa simples, não é uma... Ninguém precisa fazer uma dissertação, aqui quem tem que fazer a dissertação aqui sou eu. Mada, talvez, ou Mimi, ou David. Mă auziți? Sim, sim. Tá tudo bem. Tá tudo em ordem, Mada. Nu știu dacă citesc tocmai bine. Ok. Podes tentar, por favor. Eu gosto porque apresentar os momentos em que você encontrar desculpas que às vezes são inadequadas, então há conflito. Eu tenho um problema com o seu microfone. Frases inadequadas. Isabel, repete para mim você. Porque eu tenho um problema no microfone dela. Ok. Mada, poderias, por favor, repetir e vou falar mais alto. Ou fala um pouco mais alto, Mada. Baixo, Isabel, você não explicou para a sua aluna que, quando você trabalhava comigo e eu trabalhava com você, eu tinha um problema na minha orelha, né? Então, pode repetir, por favor. Talvez desta vez seja a ligação à internet. Então, Mada, mais uma vez, por favor. Eu gosto porque apresentar os momentos em que você encontrar desculpas que às vezes são inadequadas, então há conflito. Então, o conselheiro ouviu? Entendi bem, sim. E, claro, é isso mesmo. As desculpas, a história é sempre essa. É a desculpa, mas é a desculpa que é apanhada mesmo. É a desculpa inadequada porque ela é apanhada, mas a pessoa é apanhada na desculpa. Quer dizer, ela é desmascarada. Mas, como vocês veem, no mesmo conto, em geral, a história, o protagonista da história acaba arranjando uma maneira de se sair bem dessa desculpa que foi apanhada. A desculpa é inadequada. Né? No primeiro conto, Grande Edgar,
é uma coisa que acontece conosco, muitas vezes acontece. Ontem me aconteceu, eu estava na minha academia de ginástica e aparece uma senhora que trabalha no supermercado, que eu costumo ir. E se eu a vir no supermercado, eu sou capaz de dizer, como vai, e trocar algumas palavras, até em chinês com ela, mas na academia de ginástica eu fiquei olhando para o rosto dela, de onde é que eu conheço, não é? Não é treinadora, não é nenhuma das minhas colegas daqui da área da aeróbica. Então, o que é isso? E eu precisei justamente ficar puxando o assunto com ela, dizendo, então, como vai? Que é uma história... você tem aparecido, você não tem aparecido aqui ultimamente, para ver se a pessoa diz alguma coisa, né? Que é a história do grande Edgar. A história o primeiro conto é isso mesmo. Você não está me conhecendo. E existe um tipo que não é só do Brasil, isso é de qualquer lugar, que é o que a gente chama de o chato. Professora Isabel conhece bem, porque eu, uma vez, até emprestei um livro para ela que se chama Tratado Geral dos Chatos. O chato é aquele sujeito que te aborrece, que ele quer ser agradável e literalmente te chateia, né? te aborrece, porque ele diz, fulano, que prazer em te ver, você não está me conhecendo? É claro que eu não estou conhecendo, lá sei onde é que você... Mas o sujeito fica puxando, mas então... E a gente é obrigado a ser gentil com aquela pessoa. Então, o autor aqui diz, olha, você tem 3 saídas. Ou você diz, não te conheço, mas isso é uma coisa que nós brasileiros não fazemos. Mas você, então, pode dizer, você não, por acaso, não é o... Peraí, não diga, eu estou quase me lembrando. Aí a pessoa acaba dizendo, eu sou o João. Pois é, João, que prazer. Mas, se não for possível isso, ainda tem a outra versão. O cara diz, claro que eu lembro de você, lembro sim, evidentemente. E aí, você tem aparecido lá ultimamente, e esse lá, tem visto a turma? E aí o sujeito consegue dizer, sim, eu encontrei da última vez o Antônio. Aí a gente consegue dizer, o Antônio, aí o Antônio é da escola, o Antônio é do meu trabalho. Mas a história é sempre essa, quer dizer, é uma mentira inadequada para a gente não dizer, não te conheço. E acaba que o sujeito, nesse caso aí, ele não se sai bem nem mal. Ele diz, se você tiver uma pessoa dessas pela frente, você não tente explorar o contato, porque muitas vezes o cara é só um chato mesmo, muitas vezes é um cara que nem te conhece, está só querendo, sei lá, te pedir dinheiro emprestado, tomar seu tempo. Então, se aparecer uma pessoa assim, você sai correndo, você vai embora, né? Então, o outro caso, que é o do trapezista, é um pouco mais interessante, um pouco mais divertido também, porque é a história da mulher que saiu. Isso é um costume comum, né? As pessoas, o marido, normalmente, numa família, não tira férias o ano junto com as crianças da escola. Nem sempre é possível isso. Então, ele não sai de férias com a família. Então, o que acontece? Aqui se trata de uma época de carnaval. A mãe foi com as crianças para a praia e o pai ficou, teoricamente, trabalhando. E aí, então, a história de um telefonema, de alô. E aí a mulher fica acusando o sujeito, que eu te vi no jornal, com 2 mulheres, uma de cada lado, num baile de carnaval. Ele disse, mas não era eu, pelo amor de Deus, não era eu. E aí ele começa a explicar e começa a se complicar. Mas como? Você olha para a minha cara, veja se eu tenho cara de estar lá, de sarong vermelho. Ela diz, como é que você sabe se o sarong era vermelho? Porque a foto era em preto e branco. Se não, é porque a gente vê mais ou menos, é claro, todo o sarong é vermelho, que bobagem. E depois isso é coisa lá da Folha da Manhã. Folha da Manhã, quer dizer que então você sabe que era esse o jornal. E aí ele vai se complicando, e no fim ele fica dramático. Ele diz, olha, quer saber de uma coisa? Não era eu estava no escritório
Ele disse, pois eu também liguei para o escritório e você não estava lá. Eu disse, claro, porque era carnaval, ninguém está trabalhando, eu estava lá fazendo um relatório. No final, afinal de contas, ele diz, quer saber de uma coisa? O casamento é como um número de circo de trapézio, em que o trapezista tem que confiar que o outro vai segurá-lo enquanto ele está dando aquela pirueta no ar, senão ele vai cair, vai se arrebentar todo no chão. O casamento é isso, é essa confiança. Ele começa a fazer um sermão na mulher e diz, sabe por quê? Eu deixei você ir sozinha para a praia e fiquei aqui trabalhando, foi de propósito para testar a sua confiança, para ver se você tem confiança em mim. E agora que você não tem confiança em mim, eu não quero mais saber de nada, eu estou desapontado, eu nem vou aí para a praia encontrar vocês. Então, ele inverteu a culpa e acabou fazendo uma história em cima dela, e, no fim, ela acaba se defendendo, dizendo, não, eu não pensei isso de você, e aí eles acabam fazendo as pazes, ele diz, tá bom, querido, então eu te encontro aí na quarta-feira e a gente, né, e tudo fica bem. Então, nós temos outro tipo de mentira, mas é uma coisa que existe também. Ela é uma coisa um pouco mais difícil, porque é muito na cara, mas já me aconteceu uma vez, não eu mesmo, mas como advogado uma vez. Queria te perguntar, tinha esta curiosidade, Zé, se isto aconteceu alguma vez com você? Comigo, o pessoal, sim, aconteceu, mas eu também não vou ficar contando tudo aqui, mas aconteceu uma vez de eu ser acusado e dizer, está vendo como você não confia em mim e eu não quero mais nada. A menina gostava de mim, eu disse, não é bem isso, você está vendo? E aí fiquei ofendido. Mas olha, eu por uma questão de honestidade, depois mais tarde, quando já estava tudo acabado e ela ficou minha amiga, eu disse, olha, daquela vez eu menti para você, me perdoe e tal. Mas a verdade é que isso acontece, sim, e deu certo. Mas uma vez eu entrei com uma ação de divórcio porque o marido, que estava fazendo uma porção de coisas erradas, a mãe, a mulher do sujeito e o filho se reuniram e ofenderam muito, e reuniram a família, reuniram vizinhos, fizeram um escândalo. Aí eu peguei e entrei com uma ação de divórcio, dizendo que ele não queria mais ficar junto da esposa, porque a esposa tinha cometido uma injúria grave contra ele. Mas eu sabia que o sujeito era culpado. Depois, isso tudo foi naturalmente para conseguir um acordo. Ele não ganhou a ação, mas, no fim, foi possível compor a ação porque eu criei uma posição de força para ele. Então, isso é um outro caso. Mas eu inverti a culpa. Eu digo, olha, é uma pessoa que capaz de difamar e injuriar o marido de uma maneira tão grave, tão profunda. Ele é uma pessoa respeitada no bairro, um comerciante, vai perder o nome, vai à falência, não sei o quê. E eu sei que, no fim, todo mundo entendeu que não era possível fazer uma guerra. Mas essa é mais ou menos o roteiro que acontece nesses casos. Não é? Queria comentar, por último, o caso da aliança, o terceiro conto, porque acontece o seguinte, eu peguei 3 casos mais ou menos assim, um de um extremo, um do intermediário e o outro do outro extremo. Um extremo, que é de você absolutamente não conhecer a pessoa, o amigo que te aborda, e você não quer dizer que não o conhece. O segundo, que realmente o sujeito foi apanhado, e aí fica se desculpando, mas acaba acertando de uma maneira, também bancando o ofendido. E o terceiro, que é o da aliança, é o de uma história completamente improvável, mas que acontece, que já me aconteceu. Essa também me aconteceu, esse tipo de coisa, não com uma aliança de casamento, mas aconteceu assim, de você estar se colocar numa situação em que tudo faz sentido para que você seja culpado. Você não é culpado. Então, no meu caso, eu preferi admitir e terminar a situação. Eu sentei. Então, tá bom, desculpe, me prenda. Sabe, me prenda não, mas digo, olha, eu sou culpado, me desculpe e tal, pedi desculpas, mas eu não tinha culpa nenhuma. Nesse caso aqui, é a história do sujeito que
vai trocar o pneu do carro, troca o pneu do carro e aí fica com a mão cheia de óleo e a aliança de casamento dele escorrega, cai num bueiro de escoamento de água da chuva e ele não consegue mais recuperá-la, mas a mulher dele é muito ciumenta e muito controladora. E ele, então, chega em casa, ele fica pensando, bom, eu vou contar para ela que a aliança caiu e tal, e eu já estou ouvindo ela me dizer, e você pensa que eu sou idiota? E você pensa que eu vou acreditar numa história dessas? Você, no mínimo, tirou essa aliança para poder paquerar uma outra mulher, né? Existe o verbo paquerar lá em Portugal, Isabel? O verbo paquerar, de puta lá, não, né? de conversar com a menina e passar uma cantada nela, namorar com a menina. Você tirou a aliança para poder se relacionar com essa Só un minut, vă traduzire în română. Să flirtezi cu altcineva, să agăți, avem noi în limbaj colocvial. É isso. Então, ele fica representando na mente dele tudo o que iria acontecer se ele contasse a verdade, se ele contasse que ele foi trocar o pneu, caiu a aliança e tal. E ele ficou pensando, a mulher vai dizer, mas eu não vou acreditar numa história dessas, isso é história, você estava querendo namorar outra mulher e tirou a aliança, no mínimo você esqueceu essa aliança lá num motel onde você esteve com essa mulher e tal. E aí, então, ele toma uma decisão mais drástica. Ele vai lá e conta uma mentira cabeludíssima e chega e diz, olha, ela nota que ele está sem aliança, ele diz, o que aconteceu com a sua aliança? E ela diz, eu saí com outra mulher e esqueci a aliança no hotel. Aí a mulher fala, não é possível, e pega e explode em cima dele e se ofende muito e faz um espetáculo de drama e vai para o quarto e bate a porta. E dali umas 2 horas depois, ela volta e fala, olha, eu acho que nós precisamos ter um diálogo mais franco entre nós, o que está faltando na nossa relação é mais comunicação, e acho que vamos tentar nos entender sobre este ponto, e pelo menos, no fim das contas, eu estou contente que pelo menos você me contou a verdade, você foi sincero comigo. E o cara não tinha sido sincero nada, o cara tinha simplesmente contado a pior mentira, mas uma mentira tão cabeluda, como nós dizemos no Brasil, né? Uma mentira tão cabeluda que foi melhor contar aquilo e a mulher explodiu e depois voltou para o normal. Então, esses 3 tipos de situação, eles existem em graus variáveis de fantasia. Mas a verdade é que é assim, que a gente modela a vida real de maneira que ela não pareça terrível para o outro, e com isso nós conseguimos construir uma cultura de harmonia. E é uma cultura de harmonia, uma cultura de moderação, a cultura brasileira, que é um país que conseguiu ter esse tamanho todo, que é um tamanho, é o 4º, 5º país do mundo em termos de tamanho, tem uma população variada, tem 5 diferentes regiões que derivam de várias tribos indígenas, e nós temos uma língua só, nós temos só um idioma, nós não temos guerras entre nós não temos disputas destruidoras entre nós nesse âmbito regional. Então, isso se deve justamente a uma cultura de moderação, uma cultura de um não ofender o outro, dizer você é feio, você é desagradável, você é mal educado. A gente acerta essas coisas. Essa cultura de moderação nos ajuda muito a levar o nosso destino para diante, sendo um país que não é uma potência atômica, que não é a maior economia do mundo, mas que consegue, através da convivência, através da harmonia entre as raças, entre as pessoas, entre os grupos de pessoas, consegue construir uma unidade. Então, o que eu acho que a mentira aí, no sentido amplo, quer dizer é isso, é uma característica cultural nossa. Também eu queria escolher um livro
que, ao mesmo tempo, exprimisse o nosso humor, o nosso caráter conciliador e, ao mesmo tempo, também tivesse um vínculo com a Romênia na medida em que já foi traduzido para o idioma de vocês, não é? E também por uma coisa que eu queria dizer, para o bem da minha experiência, a experiência que eu tive aí na Romênia, que é a de que, dos diversos países que eu conheci, principalmente na Europa, que no Oriente eu nem falo, porque o Oriente é outra coisa, outra cultura bem diferente, mas na Romênia, os brasileiros, quando vão para a Europa, um conselho que a gente dá é: não conte anedota, não conte piada, não faça graça, porque as pessoas vão entender como se você estivesse falando sério. Não faça piada. Mas aí, na Romênia, foi possível ter esse tipo de comunicação, porque os romenos, não sei bem por que fator, a sua história, a sua convivência, talvez também com um povo dominador, alguma coisa aconteceu com a Romênia, que a Romênia teve que criar um termo de diálogo intermediário, que não é o da franqueza, que não é o da mentira absoluta, mas os romenos entendem piada. E eu adorei isso. Os romenos entendem piada e devolvem a piada. Isso foi uma coisa única que eu achei maravilhosa na Romênia e que fez com que eu me sentisse em casa. Nós temos um curso de língua portuguesa lá na nossa embaixada, que nós fazemos de graça para os alunos que se interessam pela nossa língua. E eu dava aulas para lá. Uma vez, uma das alunas me perguntou: de todos os países por onde você passou, de qual você vai ter mais saudade? Qual foi aquele que mais você gostou? Eu disse: eu tive muitos países e tive muitas razões para gostar de cada um deles, mas aquele onde eu sentia vontade de voltar ou viver aqui seria a Romênia. No entanto, sabe, eu não tenho um biotipo romeno, eu sou pequeno, muito menor do que aparece aqui, e, no entanto, apesar de eu ser muito diferente, eu fui tratado, em primeiro lugar, de uma maneira muito próxima. E, em segundo lugar, eu tive esse aconchego cultural de todas as pessoas, eu poder me entender com as pessoas e as pessoas se entenderem comigo nesse nível de intermediário entre o sério e o jocoso. Eu adorei isso na Romênia. Faz 5 anos que eu fui embora da Romênia e quando eu penso que eu gostaria de passar umas férias, eu não vou passar umas férias no Havaí, nem em Paris. Eu tenho vontade de ir para Bucareste comer a comida gostosa aí da Romênia. É isso que eu quero. Voltar a conhecer mais lugares e rever os meus amigos. Nós estamos com 35 minutos de palestra aqui. Só um minuto, por favor. Queria intervir com algo. Pronto, mas a Romênia foi sempre um país especial. Se dermos uma olhada na história, ao longo da história, foi dito várias vezes que o nosso país, a Romênia, é uma ilha de latinidade num mar eslavo. Então, desde o início da história, digamos. Exatamente. Eu acho que isso deve ter forçado ao diálogo, né? E deve ter, não só em relação aos vizinhos, que eram diferentes, né? Ucrânia, Hungria e os demais aí da Bulgária, né? Mas também o fato de que vocês tiveram uma longa dominação no Império Otomano, né? E esse período também foi um período em que vocês tiveram que conviver com um povo diferente que dava ordens. E vocês tiveram que se preservar. Vocês conseguiram manter uma língua que vocês adquiriram há quase 2.000 anos atrás, e vocês mantiveram. Os gregos fizeram uma coisa admirável quando eles foram dominados pelos turcos durante 400 anos, e eles foram proibidos de falar grego. No entanto, eles, quando voltaram com a sua língua preservada. E isso é uma coisa admirável. Ora, os romenos não foram, possivelmente, certamente, não foram proibidos de falar sua língua,
mas eles tiveram todas as oportunidades deste mundo para perderem essa língua, para incorporarem tantas influências que eles se perderiam. E mais, eles não eram um país só. Eles, na verdade, eram diferentes reinos. Quer dizer, podiam ter se disputado, podiam ter se dissolvido. E, no entanto, essa unidade de cultura se manteve. Isso é um pouco também pelo cerco da vizinhança. Mas essa característica eu achei admirável. E é difícil, para o estrangeiro não é tão fácil de perceber. Mas, para mim, foi certamente. Como brasileiro, e tendo essa história, eu imediatamente fui direto. Mas foi logo que eu cheguei, assim, isso aqui é engraçado, você entendeu a piada, ainda devolveu a piada. Então... E devolveu sem medo de me ofender. Eu fiz uma piada com ele, era uma piada maldosa, era uma piada divertida, ele pegou e devolveu do mesmo jeito. E ficou assim, eu já tive essa experiência de cara. E depois isso continuou, assim, no bom humor, na moderação. Os romenos, quando vão ao Brasil, portanto, sentem essa familiaridade também. Eu acho que o Luiz Fernando Veríssimo, ele próprio é filho de um grande escritor brasileiro que se chama Érico Veríssimo. Ele, Luiz Fernando Veríssimo, é premiado no Brasil, premiado no exterior. Inclusive, ele foi premiado como autor do livro do ano em 2006, mais ou menos, nos Estados Unidos. Um livro que foi traduzido para o inglês. Ele é um autor, portanto, moderno, um autor contemporâneo. Ele está vivo ainda com mais de 80 anos, mas é um autor que, ao mesmo tempo, pegou uma fase ainda de pós-realismo brasileiro. Ele nasceu em 1938, eu acho que foi isso. Pegou, então, o pré-guerra mundial, depois pegou esses anos todos em que em que a cultura mundial e a brasileira foi se revolucionando. Pegou nos anos 50 grandes mudanças políticas no Brasil, depois pegou a revolução sexual, que foi o grande fenômeno dos anos 60, 70, e sobre tudo isso ele teve uma capacidade genial de adaptar o estilo dele, de perceber as nuances, principalmente de humor, que ele podia extrair dessas situações, e escrever. Ele tem vários livros sobre isso, e são sempre livros muito leves. Inclusive, hoje até sugeri um outro para a professora Isabel por causa disso. Eles são pequenas histórias também, porque ele era jornalista. E, como jornalista, ele tinha um espaço limitado para escrever. Né? Ele tinha que escrever em 3 colunas, por exemplo, né? Que é o artigo normal, ou 6 colunas, meia página. E ele fazia isso. Ele, então, ele tem um estilo ao mesmo tempo sucinto, em que ele entrega a conclusão rapidamente. E por isso ele é tão atraente. Mas como ele se insere, então, na literatura, ele não creio que... Não é através do romance, mas a especialidade dele é o conto curto. O pai dele, no entanto, é autor de uma belíssima coletânea também de romances, uma obra bem extensa chamada O Tempo e o Vento. Olha, é algo como se fosse a Guerra e Paz do sul do Brasil, porque eles são escritores gaúchos, são escritores da região sul do Brasil. A região sul do Brasil, se vocês olharem o mapa, é uma região que faz fronteira com a Argentina, com o Uruguai e com o Paraguai. Então, e uma parte também até com a Bolívia. Então, é uma região que ela é muito típica nesse ponto. Ela tem uma população que recebeu muita influência dos vizinhos de língua espanhola. No entanto, eles têm uma consciência de nacionalidade muito grande. E é uma população que principalmente viveu do pastoreio,
da criação do gado, criação extensiva do gado, naquelas grandes pastagens, são imensas pastagens cobertas de grama verde, de capim verde, muito bonitas, parece um mar, porque ela não há montanhas, só há ondulações, que eles chamam de coxilhas. E ali, então, criou-se a figura do vaqueiro, que era uma pessoa que apacentava as vacas, que cuidava do gado, que reunia o gado, recolhia o gado à noite, ou que viajava para levar o gado para ser abatido. Então, criou uma cultura muito própria. E essa cultura ela gerou muitos relatos épicos, muitos relatos heróicos. Essa obra do pai dele, chamada Érico Veríssimo, chama-se O Tempo e o Vento. Em uma parte, desses romances chama-se Um Certo Capitão Rodrigo, que era um militar que tinha depois deixado o exército, mas que tinha participado de uma guerra que ocorreu há mais de 160 anos no sul do Brasil, simplesmente por uma questão regional. E foi a última questão que nós tivemos em que envolveu uma guerra. Eu vejo também nele um acento, um fumo. Os portugueses diriam um cheirinho. Desculpa só um minuto. Então, os meninos do 9º ano, daqui a pouco vão se desconectar porque eles têm aulas em 1 hora, a partir das 11. E então, antes de continuarmos com os trechos do seu conto, que você escreveu por ocasião do Natal. Pronto, queria perguntar mais uma vez se há alguém que queira compartilhar conosco as suas impressões para que todo mundo tenha a oportunidade de falar um pouco. Era por isso, Zé, que interrompi. Só um minuto. Pode ser até em inglês. Eu queria saber se eles entenderam bem o jeito de eu falar, com o jeito de falar brasileiro, né? Isso também é uma coisa que alguém pode se manifestar. Vocês podem responder em inglês, em francês, em espanhol. Então, o conselheiro Soares fala quase todos os idiomas deste mundo. Eu posso, sim. Pode se manifestar. Então, alguém queria compartilhar a sua impressão, o seu feedback? Se entenderam bem o que eu falei, principalmente. Ați înțeles varianta brasiliană a limbii? Então, até podem responder em romeno e vou traduzir, não faz mal. O importante é que a gente consiga socializar e comunicar. Não am înțeles, doamna. Ok. Então, mas houve palavras que compreendeste, Madalina? Mădă? Au fost cuvinte pe care le-ai înțeles? Da, au fost. Então, conselheiro, houve palavras que os colegas, os alunos do 9º ano compreenderam, mas não conseguiram compreender tudo, mas de qualquer jeito, depois deste debate, se calhar vou resumir, porque tirei apontamentos e depois vamos falar com calma na aula. Mas uma outra intervenção, talvez os alunos do 10º ano, porque há também alguns participantes do 10º ano aqui. Até pode ser em inglês, como vocês quiserem. Maria, Diana, Edi, David. Pode me traduzir também, não tem problema. Ok. Ar dori cineva de la clasa 10 să intervină. Poate intervenția voastră poate să fie în engleză. Nu? Diana, Edi, David, Maria. Why he wanted to be a writer? Ok. Ok. Eu posso responder em português? Agora eu vou responder em português, né?
a minha função. Por que eu decidi fazer? A verdade é, como é o seu nome? A autora da pergunta. Como te chamas? Madalina. Chama-me Madalina. Ah, tá bem, Madalina. Olha, Muito prazer. Na verdade, eu não decidi me tornar um escritor. Na verdade, eu era um profissional de outra coisa, mas surgiu em algum momento a necessidade. E então eu não sei se o meu caso é igual aos dos outros, mas em primeiro lugar eu senti a necessidade que todo mundo tem, como principalmente na idade de vocês, de se exprimir, de exprimir os sentimentos que brotam de uma maneira que a gente precisa escrever para compreendê-los. E então eu passei a escrever poesia nessa época. E depois, mais tarde, quando me casei, então eu escrevi bastante poesia, inclusive publiquei poesia. Mais tarde, depois, quando vieram os filhos, eu senti necessidade de contar as histórias que contava para eles e de sentir necessidade de escrevê-las, porque eu tinha principalmente uma filha que era muito exigente e cada dia ela me pedia uma história por encomenda. Não adiantava contar a história da Branca de Neve, não dava jogo. Eu tinha que inventar uma história, porque ela dizia, hoje eu quero uma do coelhinho, do elefantinho e do cachorrinho. Eu dizia, meu Deus. E lá ia eu. Então, eu comecei a escrever para sintetizar, foi isso. E escrevi mais ensaios sobre as minhas próprias impressões, por causa da política. Na verdade, eu escrevi porque eu estava, na verdade, por necessidade pessoal e porque eu estava cumprindo um papel, ou como cidadão, ou como pai. Eu tinha que escrever textos políticos. Foi mais por causa disso. Eu não decidi, eu tive uma necessidade e algumas vezes fui solicitado a escrever. Mas eu acho que é um impulso interno da pessoa. Eu acho que o escritor, o verdadeiro escritor, ele é uma pessoa que tem um compromisso estético, afetivo e estético com a língua. Ele quer exprimir, ele é como se ele fizesse uma escultura, é como se fosse um escultor que tem um compromisso com a obra, com a pedra. É uma coisa assim. Então, acho que, inclusive, esses contos, que são contos curtos, eles mostram a vocês como é possível você pegar a situação cotidiana, a situação do dia a dia, da pessoa que está do seu lado, e sentar e escrever. E aí você se torna um escritor. Quando você acordar, quando você abrir os olhos, você já é um escritor, porque você desenvolveu, trabalhou, esculpiu essa capacidade de descrever e de comentar o que você percebeu. Era isso. Que bom, obrigado pela pergunta, linda pergunta, adorei. Então, Mada, conseguiste apanhar algo? A Celesteva, é preciso que eu traduza em algumas palavras? Sim, am înțeles ceva, da. Ok, a Madalina já compreendeu. Obrigado. Obrigado a você. Ok, outras curiosidades? Porque parece, conselheiro, que chegamos ao ponto de Q&A, questions and answers. Muito bem. Tá bom. Did you enjoy reading when you were little? Quando é que terminamos a aula? Porque você me disse que você me disse que eu teria tempo para apresentar um presentinho de Natal para os seus alunos, né? Eu apresento ou mando o texto para você e você apresenta e você manda para eles? Como você preferir, mas nós não temos tempo mais. Como escritor, pronto, como produtor do texto, queria que nós tivéssemos a honra de ouvir você ao ler. Mas teremos tempo para os seus alunos? Acho que sim. Então, poderíamos tomar agora uma última pergunta.
feita pela Maria, pela Mimi. Mimi, poderias, por favor, repetir? Esta é a última pergunta e depois vamos continuar com o conto. Sim. Did you enjoy reading when you were little? Again, please. Once Você- again. No, in English. You said in English. Huh? Did you enjoy reading when you were little? Não. Você Be gostava broad. de ler? Você gostava Sim. de ler quando era pequeno? Eu entendi. Olha, você pronunciou bem. O problema são... A Isabel me conhece. Eu tenho um problema de audição, mas é verdade. Eu gostava de ler. Eu gostava de ler até mais quando era pequeno. Quando eu me percebi alfabetizado, eu comecei a ler desesperadamente, porque era um mundo que se abria. Então, eu lia lata de manteiga, eu lia saco de açúcar, tudo que havia ali. Eu comecei a ler. Naturalmente, isso não era no nível da abstração, mas eu fiquei fascinado pela possibilidade de juntar as palavras e ver que aquilo ali dava um resultado que eu compreendia. E aí eu comecei a pedir a meu pai que comprasse pequenas revistas para eu ler. E aí eu comecei a ler revistas infantis, mas eu ainda não era capaz de ler textos mais longos. E aí houve um período em que em que eu apaguei tudo. Uma coisa assim, isso quando eu tinha 5 anos. Depois, quando eu tinha mais, passou-se um ano. Mas você vê que um ano, na proporção da vida de uma criança de 6, é muito, não é? 20% da minha vida. E houve um momento, quando eu completei 6 anos e pouco, eu disse, mas é um absurdo eu ser analfabeto, eu não posso mais ser analfabeto, porque aí eu percebi que eu não lia mais, não conseguia mais ler. E aí eu peguei um desses livrinhos, me lembro que era um resumo do livro das Viagens de Gulliver, um livro de aventuras em inglês, mas estava em português. E aí eu comecei a ler, e a partir daí eu comecei a gostar de histórias de aventuras, principalmente histórias de aventuras, mas eram histórias de aventuras europeias. E aí comecei a ler. Foi muito importante para mim, porque quando eu comecei a ter sentimentos que eu precisava exprimir, quando eu já tinha meus 13, 14 anos, começaram a haver sentimentos mais fortes, a haver paixões, né? Eu precisava exprimir aquilo. Então, eu já tinha instrumento, eu já tinha ferramentas para isso. Então, quando eu era pequeno, eu gostei de ler, sim, mas eu gostei de ler pela curiosidade de desbravar, de descobrir o mundo, descobrir o que é que estava escrito na caixa de farinha de trigo, tudo. E assim eu comecei. Espero ter satisfeito a sua curiosidade. É uma boa pergunta. Obrigada, conselheiro. Mimi, compreendeste as ideias principais? Sim. É preciso que eu traduza? E a nevoeira traduz? Não. Ok, obrigada. Tá. Então, conselheiro, se você estiver de acordo, acho que podemos continuar com aqueles trechos do seu conto sobre o Natal. E então agradecemos mais uma vez, porque este foi um bônus, um presente para nós, do conselheiro Soares. Ela escreveu este conto, então foi tecida uma história em volta deste conto. E queria que o conselheiro nos contasse um pouco sobre o contexto em que apareceu este conto e quem foi o destinatário, digamos, principal deste conto. Para quem é que o conselheiro escreveu este conto? Bem, como eu disse, obrigado, Isabel. Como eu disse, eu escrevi este conto, e os contos infantis que eu escrevi para minha filha. Justamente essa minha filha, que na época tinha 6 anos, e que era muito imaginativa, ela própria. E todas as noites, absolutamente todas as noites, ela me pedia para contar uma história. E
E as histórias depois se esgotou, o estoque de histórias possíveis. E aí ela começou a pedir histórias por encomenda, mas eram histórias improváveis. Eu quero uma do elefantinho com peixinho. E eu tinha que inventar isso. E o pior é que eu podia simplesmente dizer: fica quieta, menina. Tem muito pai que né, dá uma rabiada para a filha, mas eu não. Eu achava que aquilo era um ponto de honra. Espera aí, né? E era um desafio. E acontece que nós viajávamos, íamos de um posto para outro com diplomatas. Então, num dado momento, e nós estávamos em Bruxelas, e de Bruxelas eu fui removido para Porto Príncipe, que fica no Haiti, nas Antilhas. É uma ilha que comparte, é um país que fica numa ilha que é dividida entre Haiti e República Dominicana. Mas no Haiti havia uma guerra civil e, portanto, eu não pude levar a família. Depois eles vieram, mas era uma coisa muito perigosa, era uma fuzilaria, era uma coisa incrível. E era uma situação de muita preocupação, ou de medo mesmo. E a minha filha, então, me telefonava, houve um momento, nós ficamos lá um pouco, mas eu precisei evacuar a família, evacuar todos os brasileiros que estavam no Haiti, porque eles corriam o risco de morrerem naquela situação. E mandei todos. Fiquei sozinho na embaixada junto com um funcionário que tinha um filho no Haiti, então ele não quis ir embora, mas os outros brasileiros, o governo brasileiro mandou todo mundo para o Brasil, ou, no caso da minha mulher e dos meus 3 filhos, para a República Dominicana. Mas era uma situação de muito perigo. E a minha filha, todas as noites, pedia uma historinha e não havia mais telefone. No fim, não havia mais eletricidade, não havia mais nada no país. Era uma coisa horrenda mesmo. E eu estava sozinho. E a minha filha... eu me lembrava da minha filha com muita tristeza e eu queria, por um lado, eu queria mandar uma historinha para ela, e tinha um funcionário que conseguia atravessar a fronteira, ele conseguia subornar, não sei como é que ele fazia, mas ele levava coisas, às vezes, uma vez lá, cada 2, 3 meses, ele conseguia passar a fronteira. E aí eu escrevi umas historinhas para ele levar para minha filha. E uma dessas histórias, como a minha filha gostava muito de Natal, e todas as vezes que eu contava uma historinha, ela queria que eu contasse uma historinha que tivesse Papai Noel. Então eu resolvi escrever uma história para ela, um conto, chamado Leni e o Skate Mágico. Um skate desse patinzão aí de prancha, né? Uma prancha skateboard. E a minha filha colocava no quarto dela umas estampas. Tinha uma estampa de uma menininha andando de skate. Então, eu resolvi contar uma história de um tema que ela conhecia. E eu procurei também, na história, descrever o universo em que ela conhecia. Ela tinha irmãos, ela tinha o pai, a mãe, tinha a avó. E eu peguei e comecei a fazer. E tinha o Natal, né? Então, eu escrevi uma historinha desse tipo. Mas eu queria, sobretudo, há 2 coisas. Eu queria inocular na minha filha essa noção da magia, esse mundo intermediário que é possível criar entre a realidade e um mundo mágico para o qual você pode viajar até como um socorro da sua mente. Um mundo de fantasia, onde que você pode visitar como um lugar de repouso, como um jardim. Essa era uma coisa. E a outra coisa é que eu uso um vocabulário que está acima dos 6 anos que ela tinha, porque com isso eu conseguia trazê-la para um nível superior da língua. E é isso que quando você me perguntou, Madalina, como é que eu me tornei, porque eu quis ser escritor, eu quis dizer a você o seguinte, por que escolhi o Luiz Fernando Veríssimo? É porque nós estamos tratando de realidades próximas. Você vai ser escritor não porque você lê Shakespeare e vai escrever como Shakespeare, ou você lê um grande literato aí, como era meu Deus do céu, não, Enesco é o músico. Como é o nome desse grande autor? Eminesco, o poeta nacional Eminesco.
Pois é, eminesco. Todos acabam em esco, então todos os nomes. Pois é, e eu acabei já até um enesco, eu tenho eminesco, tá certo, então eu eminesco. Você não vai escrever como ele, você vai escrever com Madalina e você, a pronúncia é um pouco Madalina, e aí você vai escrever sobre a sua colega que está ali do lado na sua carteira de escola, ou você vai escrever sobre o sujeito que você encontrou no ônibus, que estava numa situação curiosa para você, e da qual você vai tirar uma lição qualquer, uma conclusão qualquer para a vida. É isso que faz você ser um escritor. Ser escritor não é um dever de escola. Ser escritor é um prazer e também eu acho que é um dever para com a humanidade. É uma entrega que você faz daquilo que você adquiriu, que o mundo deu a você. E você devolve de uma maneira criativa, de uma maneira estética, certo? Então, eu vou contar essa história. Eu quero dizer a vocês que a situação do Haiti era tão perigosa, mas tão perigosa, que eu, às vezes, precisava sair e o meu motorista mostrava para mim a fotografia das filhas dele, que estavam lá nos Estados Unidos. Eu olhava para a minha cara e dizia, não dizia, mas dizia, o senhor tem coragem de querer que eu saia? Bom, mas ele ia levar a mim. Quer dizer, se ele morresse, eu morria também. Mas o cara não queria saber de mim, ele queria saber que... E o que é que eu fazia? Eu pegava a chave do carro, subia no carro, ia dirigindo e largava o sujeito na embaixada. Eu não tive um encontro tão triste, eu não tive nenhum encontro trágico, mas colegas meus tiveram. Então, era uma situação que é difícil, portanto, se por acaso eu me emocionar no meio dessa história, eu paro para respirar um pouquinho. Dizer por quanto tempo você ficou lá em Haiti? 2 anos. 2 anos. Eu fiquei 2 anos. Eles me mandaram por 3 meses, mas um pouco antes de terminar o meu prazo, e eu fui sem a família, mas um pouco antes de terminar o meu prazo, houve uma fuzilaria lá e mataram 14 ministros do governo. E aí houve uma carnificina. E aí eles pegaram e pediram desculpas para mim, disseram, olha, vai ficando aí que depois nós vemos. Entendeu? Itamaraty é uma coisa um pouco mais séria que isso. Eles simplesmente não tinha ninguém que queria ir para lá, nós precisávamos de um diplomata lá, porque o Brasil estava na presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Era preciso ter um diplomata observando a situação política para mandar as comunicações. Então, eles me perguntaram, você quer sair daí? Eu disse, não, peraí, aí, se eu pedir para sair é covardia. Não, senhor, se é meu dever, eu fico. Mas quase que saiu caro demais para mim. Então, eu vou contar a história. A história, então, é de uma menina chamada Leni, que tirei da minha cabeça, e do seu skate mágico. Era a época de Natal e as crianças se aglomeravam diante das vitrinas das lojas de brinquedos, escolhendo o presente que iriam pedir a Papai Noel. Uma vitrina, porém, entre tantas que havia naquela cidade, tinha algo de diferente. No meio dos jogos de mesa, dos trenzinhos, das bolas de futebol e das bonecas, havia um skate que mudava de cor. Era curioso. A gente olhava para ele, era verde. Olhava de novo, tinha ficado vermelho. Voltava e ele tinha ficado listrado. Os meninos olhavam encantados aquele prodígio e ficavam desejando ter o brinquedo. Ele, porém, não estava à venda. Era só para demonstração. Ninguém entendia por que o dono da loja não o vendia, nem porque só tinha aquele único exemplar quando tantas crianças o queriam. No entanto, o truque era simples. Bastava pintar o skate com tinta reflexiva e lançar sobre ele refletores coloridos. Leni, porém, não se convencia. Ela queria tanto andar naquele skate diferente que foi preciso sua mãe pedir ao dono da loja para explicar à menina que o brinquedo não tinha nada demais. Afinal, skates não são brinquedos de menina,
Nem ficava bem a Leni, em vez de estar com suas amiguinhas brincando de boneca, ficar rodando barulhentamente pela calçada como os meninos da vizinhança. Qual nada, ela queria porque queria o skate e seus olhinhos brilhavam quando pensava nele. Cheia de ilusão, ela escreveu uma cartinha linda para Papai Noel, dizendo que tinha se comportado, obedecido à mamãe, comido direito, acordado cedo, passado de ano, e que só o que queria era ganhar aquele skate. A mãe, apesar da tristeza que sentia em contrariar a filha, decidiu não lhe fazer aquela vontade, que considerava um capricho passageiro. Foi à loja, comprou-lhe uma boneca bonita e cara, que comia, tomava mamadeira, falava, andava, fazia pipi e tudo mais. Mas o dono da loja, um velhinho que fabricava brinquedos como se fosse Papai Noel, conhecia a alma das crianças e, no pacote em que embrulhou a boneca, também colocou o skate de que a garota tanto gostava. Quando chegou a noite de Natal, todos os presentes estavam debaixo da grande árvore. A mamãe preparava o jantar, papai arrumava a mesa, os irmãos da menina enfeitavam a sala onde iam comer a ceia. Leni já estava toda pronta, com um vestido cor-de-rosa, lindo e todo rodado. Parênteses, é que a minha filha gostava de vestido rodado. Estava esperando a avó, muito velhinha, que vinha de longe para passar o Natal com ela. Uma porção de amigos estavam convidados e logo iriam chegar. Leni estava tão ansiosa que mal podia com as batidas do seu coraçãozinho. A mãe, porém, já estava arrependida de não ter comprado o presente que a menina sonhara. Parecia-lhe agora um pecado não dar a ela aquela alegria. Chegou a hora dos presentes. As crianças, alegres e ansiosas, reuniam-se em torno da grande árvore de Natal, imaginando o que iriam ganhar. Então, o pai de Leni, que era o dono da festa, começou a pegar os pacotes e a chamar os nomes. Todos os amigos também haviam trazido seus presentes, sem falar na vovó, que viera com a mala repleta de embrulhos coloridos. De repente, o papai pegou um grande pacote e chamou o nome de Leni. Era como se o mundo tivesse parado em volta dela. A menina abraçou o pai, pegou o pacote e começou a abri-lo. Ao ver a boneca, teve um misto de espanto e decepção. Ela era linda, devia ter custado muito caro, mas não era o presente que tanto queria. Leni abraçou de novo o papai, agradecida, e consolou-se, pensando em quantas crianças naquela noite poderiam não estar ganhando nem um sapatinho, porque não tinham pais ou porque eram muito pobres. Foi para um canto e começou a abrir e brincar com a boneca, vendo todas as coisas que ela sabia fazer. As outras crianças também adoraram o presente de Leni. Todas estavam felizes com as bicicletas, bonecas, jogos de Nintendo, vestidos bonitos e joias que haviam ganho. Pouco depois, quando apanhava as caixas para tirá-las do meio do caminho, o papai notou que ainda havia algo no pacote em que viera a boneca de Leni. Esperem, há mais alguma coisa aqui, exclamou. Começou a desfazer o embrulho e, ante os olhos de todos os presentes, apareceu um skate belíssimo, todo luminoso, como se fosse feito de luzes e que mudava de cor. Leni mal podia acreditar. Era o skate da loja. Todos olhavam admirados para aquele brinquedo que parecia encantado. Venha, Leni, venha dar uma volta no seu skate, convidou a mamãe, felicíssima com aquela surpresa. Leni, porém, surpreendeu mais ainda os presentes, dizendo: esperem só, vocês ainda não viram nada. Subiu no brinquedo e este,
brilhando bem forte, ergueu-se do chão e começou a voar pela sala. Daí, encontrando uma janela aberta, saiu por ela e levou a menina a um passeio por sobre a cidade toda iluminada. A noite estava linda, as igrejas tocavam seus sinos e as pessoas cantavam melodias de Natal. Havia festas por toda parte. As crianças brincavam nas calçadas e Leni reconheceu muitas de suas coleguinhas, que ficaram impressionadíssimas ao vê-la assim, passeando no skate voador. Quando Leni voltou, equilibrando-se com precisão em cima do seu brinquedo mágico, todos estavam ficando já preocupados. Viam-na passar pelo céu, deixando um rastro luminoso e tentavam chamá-la, mas não havia meio de fazê-la descer. Estava totalmente fascinada com aquela aventura. Foi então que aconteceu outro fato surpreendente. Assim que aterrissou, a menina saltou para o chão, o skate apagou-se, voltou a ter uma só cor e ficou igual a qualquer outro. Leni então chamou os irmãos e lhes disse: podem ficar com ele, podem ficar com ele. Eu só queria dar uma voltinha mesmo. Agora vou curtir a minha boneca. Ninguém entendeu nada, mas todos ficaram felizes e foram comer a deliciosa ceia que já estava sendo servida. Foi uma noite inesquecível. O tempo passou e Leni cresceu. O tempo passou e Leni cresceu, mas até hoje se conta essa história entre as pessoas de sua família. Entre as pessoas de sua família e os amigos que estiveram presentes àquela festa de Natal. Como pode ter acontecido aquilo? Será que o skate era mesmo encantado? Ou foi o coração? Sorry. Será que o skate era mesmo encantado? Ou foi o coraçãozinho da menina, com a força de seu sentimento, que realizou aquela magia? Agradeço. Príncipe, 10 de setembro de 1994. É que eu queria tanto que aquilo fosse real, e eu queria deixar... Agora eu posso dizer, eu queria deixar uma herança de magia para minha filha, se eu não voltasse. Impressionante, Zé. Acho que todo mundo ficou muito comovido. Eu, por mim, consegui sentir a emoção e assim, o amor de um pai para a sua filha. E tenho toda a certeza de que os alunos também gostaram. E agradecemos imensamente por você ter aceito compartilhar um pouco da sua alma de escritor conosco hoje. Pronto. Se os meninos quisessem adicionar mais alguma coisa, ainda há tempo. Armajdori cineva să adauge ceva? Pronto, acho que este conto... Eu tenho uma pergunta. No que o senhor encontra inspiração para escrever? Tem. E, como disse a vocês, encontro inspiração naquilo que está do meu lado, naquilo que está próximo de mim. No caso desta... Isso é preciso ter, claro, você tem um tema e você tem uma motivação, não é? E no caso, eu tinha uma motivação. Eu tinha
primeiro contava história para minha filha toda noite. Então, historinha é uma coisa que ela ia receber direto no coração dela, ia receber direto na veia. Então, e a inspiração era uma coleção de todas as coisas de que ela gostava. Olha, eu escrevi poesia também. E um exercício que eu fazia era o de pegar qualquer coisa. Eu sou admirador de um grande poeta brasileiro chamado João Cabral. E ele era um sujeito que escrevia, e ele dizia: é preciso escrever sobre qualquer coisa. Então, e ele tinha uma coisa, às segundas-feiras, depois ele escrevia muitas coisas no fim de semana, no sábado, no domingo. Quando chegava na segunda-feira, ele pegava a maior parte das coisas que ele tinha escrito, ele acendia um fogo, o fogo num prato assim e queimava aquilo. E ficou conhecida a fogueira do João Cabral, porque ele achava que a maior parte não tinha utilidade, mas aquilo que ficava, ele depois, mais tarde, publicava. Cada escritor tem o seu mecanismo, tem o seu pequeno fetiche, eu diria, para escrever. Eu devo dizer a você o seguinte: eu me desafiava. Uma vez, por exemplo, aos domingos, no Ministério das Relações Exteriores, onde eu ficava, dos negócios estrangeiros, né? Cada departamento precisa ter um diplomata de plantão, porque se alguma coisa acontecer pelo mundo e houver a necessidade de solicitar o ministério, tem que ter uma pessoa lá para tratar do assunto e para comunicar com as autoridades, chamar o ministro. E eu, então, estava lá. A gente fica lá o dia inteiro, parado, olhando se chegou alguma comunicação de algum país, né, algum acontecimento grave. E realmente já houve situações terríveis que me aconteceram nesse contexto. Mas, num contexto desses, por exemplo, dizia: não tenho nada para fazer, vou escrever um poema. Aí eu vi um cinzeiro em cima da mesa, eu disse: eu vou fazer um poema para esse cinzeiro. Será que eu sou capaz? E eu fiz o poema para o cinzeiro. E depois eu vi um passarinho, no mesmo dia. Eu olhei, tinha um pardal, pousou na minha janela, depois pousou no prédio seguinte, depois voou e se perdeu. E eu pensei: será que eu sou capaz de fazer um poema para esse pardal? E fiz o poema. Acontece que esses dois poemas, por acaso, eu publiquei um livro. Eu mandei esse meu livro para um poeta, um dos maiores poetas da língua portuguesa, chamado Carlos Drummond de Andrade, membro da Academia Brasileira de Letras, mas um poeta excelso mesmo. Ele é um dos grandes. Tá para a par com Fernando Pessoa, sabe, com os nossos grandes, mesmo com Vinícius de Moraes. E ele justamente escreveu sobre esses dois poemas. De tal maneira, ele gostou justamente dos dois, do cinzeiro e do pássaro, que virou uma palavra. Eu dizia que aquele pássaro era uma palavra, que eu pego uma palavra, jogo essa palavra longe, ela vai embora, ela se perde no horizonte e ela volta em forma de uma ideia clara. Então, era simplesmente era um pássaro. Eu disse: pássaro, palavra, voa para o horizonte, conquista a madrugada e volta a ideia clara. Não é só isso, mas é assim que nasce o processo criativo. O processo criativo pode nascer de qualquer coisa, desde que haja vontade, desde que haja justamente essa vontade, essa vontade de brincar. É uma coisa jocosa, é como um jogo. Você tem vontade de brincar com aquela palavra, vontade de brincar com aquele texto, com aquela situação, seja o sujeito que tomou um fora da namorada, seja o outro que escorregou e caiu e derrubou a bandeja, e seja o sujeito que estava, sabe, estava no leito de morte de uma pessoa querida. Você pode escrever, mas por cima daquela narração você vai colocar a sua impressão pessoal, você colocar a sua filosofia pessoal, você vai colocar a sua experiência. É assim que nasce o processo criativo. É muito simples.
E é por isso que a gente não deve se impressionar com a grandeza dos grandes autores. A gente deve ler os grandes autores, porque os grandes autores eles nos trazem os grandes modelos. Quando você lê Émile Zola, quando você lê quando você lê o Eminesco, quando você lê os grandes poetas ou romancistas, você de uma certa maneira você se embebe, você se imbui das ideias deles e elas passam a ser suas. Mas quando você escreve, o que você está colocando aí é você mesmo. Você se individualiza, você coloca aquilo banhado pela sua experiência. É assim que funciona. É só querer. Se você disser agora, nesse momento aí, diante do seu caderno, do seu lápis, eu vou fazer um poema para esse caderno. Eu já fiz. Eu fiz um poema. Eu fiz isso. Eu estava trabalhando, estava cansado. Eu não vou escrever um poema agora, porque se eu escrever, vai sair um poema muito ruim. O que é que eu fiz? Eu comecei a escrever um poema ruim. Chamava-se Poesia Ruim. E está lá, Isabel depois pode até, não sei se você tem meu livro lá, que dizia, e no fim saiu um texto que eu respeito, porque no fim você não fica falando só daquilo, você fica falando de um espelho para aquela poesia ruim. Eu dizia que a poesia ruim ela é boa para nos exprimir nos momentos em que nós não estamos sentindo nada. A poesia ruim nos exprime quando nós estamos estéreis, quando nós estamos improdutivos. E eu disse que eu ainda estava fazendo uma boa coisa quando eu lançava uma poesia que não valia nada em cima de um papel que não valia nada, ao invés de lançar sentimentos maus em corações de outras pessoas. Sabe, você cria espelhos para o que você está fazendo. De repente, você põe a sua poesia ruim num espelho, aparece isso. Poderia estar fazendo uma coisa diferente. Tem um poeta do Nordeste do Brasil que ele no início do século passado, as ruas ainda se acendiam com lampiões de gás. Então, todas as noites vinha um sujeito e acendia aquele lampião de gás para iluminar a rua. E ele fez um poema para o acendedor de lampiões. E é um dos sonetos mais preciosos da língua portuguesa e da poesia brasileira, em que ele fala que um acendedor de lampiões vem todas as noites, que é uma ironia na vida dele, que ele vem aqui acender a luz para a cidade e ele mesmo talvez não tenha luz na sua humilde casa, na casa dele. Ele doa a luz e ele não tem luz em casa. Então, ele diz que muitas pessoas, muitas vezes, também acendem luzes no coração das outras pessoas quando elas não têm luz nos seus próprios corações. Falando de pessoas egoístas que, muitas vezes, inspiram amor nas outras pessoas e fazem o que elas amem. Uma pessoa egoísta. Ele pegou um acendedor de lampiões e fez o negócio ficar deste tamanho. É esse o processo criativo. Pronto. Muito obrigada. Obrigada, Diana, pela pergunta e agradeço também, em primeiro lugar, queria agradecer-te, Zé, pela presença e então foi uma conversa e uma apresentação muito útil e muito agradável e abrangente e também queria agradecer aos alunos que estiveram presentes hoje conosco e queria lançar desde já o convite, Zé, para o ano que vem, se você quiser ter mais uma reunião deste tipo online, acho que todo mundo estaria muito interessado e muito contente, se você estivesse disponível.
E então, agradeço mais uma vez, Zé, se você quiser se despedir dos alunos. Muito bem, com muito prazer. Eu gostaria, sim, ficaria... Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer uma coisa, é que a professora Isabel vai distribuir o meu texto para vocês como uma espécie de bônus, aí, por vocês terem me aguentado aqui falando 1 hora e tanto. Então, esse vocês vão ter acesso a esse texto, que vai ser do jeito que eu escrevi na minha máquina de escrever antiga, com as correções e tudo, mas é o texto genuíno, original. E queria dizer que, sim, eu terei muito prazer, eu sou muito agradecido a vocês por terem prestado sua atenção ao que eu tinha a dizer, e espero que isso possa ter ficado em vocês como uma fonte também de inspiração para a relação de vocês com a literatura. O Fernando Pessoa tem uma frase, um dito, que é o de que a literatura é uma prova de que a vida não basta. É uma coisa incrível isso. E eu queria dizer a vocês que, sim, não é que a vida não basta. Nós podemos nos bastar a nós mesmos, nós podemos ornamentar a nossa existência e ornamentar a existência de outras pessoas com a literatura. Fica aceito o convite, professora Isabel, vamos escolher, vamos discutir. Veja depois um feedback aí para ver como é que todo mundo recebeu, o que achou e tal, e a gente adapta um pouco para melhorar isso aí do jeito que for. Muito obrigado e eu desejo a vocês um Feliz Natal. Boas festas, obrigada, adeus, tchau, tchau. Tchau, grande abraço. Brasileiro diz um abraço. Tchau, tchau.